Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que é o horário que você assistir nosso programa, nosso vídeo. Está entrando mais uma edição do programa Tudo Aqui pelo canal do YouTube da VFBTV. Hoje eu tenho a honra aqui de entrevistar o jornalista, comentarista esportivo e professor também, né? O Celso Zelt. Tudo bem com você? Tudo bem, Vitor? É um prazer estar falando com você. Muito bem, eu que agradeço. Agora eu queria começar. Eu vi uma entrevista sua para o site Medium.com no ano passado, e que você disse a seguinte frase, fiquei curioso. Um professor velho, todo mundo respeita. Um jornalista velho, nem tanto. Por que dessa frase? Fiquei curioso para saber. Pelos dois lados, né, Vitor? No mundo acadêmico, quanto mais velho você é, mais títulos você acumulou, mais conhecimento você tem, e isso, de uma certa forma, ainda é mais valorizado no meio acadêmico do que no meio jornalístico. O jornalismo hoje, principalmente, ele está muito ligado a essa questão do digital, das novas tecnologias. Então, tem se valorizado aí uma linguagem jovem, uma linguagem dinâmica, e jornalistas mais velhos, em princípio, são vistos com desconfiança, né? São pessoas refratárias às novas tecnologias, são pessoas que, apesar do conteúdo, talvez não caçem cliques com tanta competência quanto os jornalistas mais jovens fazem. Então, foi isso que eu quis dizer, pelo menos do ponto de vista do mercado, né? Não que a gente pense assim, mas mercadologicamente você tem mais possibilidade de ter uma carreira longeva como professor do que como jornalista. É só a gente ver a faixa etária dos jornalistas que estão na ativa hoje. Além do que, aula a gente consegue dar sentado, né, Vitor? Agora, fazer entrevista, fazer reportagem, pede uma certa mobilidade que talvez eu já não tenha mais daqui a uns 20, 30 anos. Sim, você já disse que gostaria de ter sido quadrinista, mas acabou não acontecendo. Por que não aconteceu de você se tornar quadrinista? Acho que principalmente porque eu não insisti, né? Eu fui um pouquinho covarde. A gente está falando também de uma perspectiva diferente da de hoje. Hoje você tem possibilidades mais amplas de realizar seu sonho profissional. Eu estou falando ali da virada dos meados dos anos 80, vamos considerar o ano que eu fiz o vestibular, que foi o final de 1985 para 1986, né, para fazer o primeiro ano da faculdade em 86, era uma época em que a gente não tinha assim tantas opções como tem hoje. Talvez hoje seja mais fácil não só ser quadrinista, de repente você ser designer de videogame. Talvez você tenha mais canais, mais contatos, você dá um Google, acaba descobrindo caminhos. Naquela época, não. Eu costumo brincar que eu não via nenhum outdoor na cidade, e hoje não vejo nenhum mesmo, porque o prefeito, nós tivemos um prefeito aqui o Kassab, que proibiu os outdoors, né? Mas na época a grande comunicação para os cursos universitários era o outdoor, e eu sempre falo que eu nunca vi nenhum outdoor escrito venha fazer faculdade, mas em outdoor dentro, venha fazer a comunicação, venha fazer o jornalismo. Então eu acabei adaptando meu gosto por comunicação, por falar, por escrever, por ler, ao jornalismo, à comunicação em geral. Não me arrependo disso, mas fica aí uma pouquinha de... Eu devia ter investido um pouquinho mais nessa coisa de histórias em quadrinhos, que era a minha paixão, e até hoje é. Eu tenho muitas histórias em quadrinhos em casa. Então, acho que faltou um pouquinho de esforço. Eu estou numa época em que isso não é fácil, como até hoje não é fácil, mas é mais viável. Com a minha falta de empenho, o jornalismo acabou sendo um caminho mais natural para mim. Sim. E você ainda pensa em fazer quadrinhos? Publicar uma história em quadrinhos? Ou isso ou você já deixou de lado? Não, eu já deixei de lado. Eu nunca fiz nenhum curso. Eu desenho por intuição. Algumas pessoas acham que eu desenho bem. Minha mãe, meus filhos, minha mulher. Acho que mais para me agradar do que propriamente isso ser verdade. E agora eu acho que desenhar, só vou desenhar para os meus netos, viu? Os meus filhos já estão crescendo, o Daniel já tem 16. Eu desenhava muito para eles quando eram crianças. Agora acho que quadrinhos só para os meus netos. Não me vejo profissionalmente trabalhando com isso. Sim, é verdade que você não gostava de futebol até os 9 anos de idade? Verdade, eu detestava futebol. Eu era um garoto nerd,
Somos dois, pelo menos até os meus. Pelo menos até os meus 11 anos, 12 anos, então eu não gostava muito também. Então só eu acho. Segundo semestre de 2018 que eu consegui virar fanático de futebol. Porque eu acho que foi o nosso caminho também para socialização com os coleguinhas, né? O futebol é algo muito presente na vida das crianças, e já era quando eu era garoto. Eu não jogava bem. O meu irmão, Paulo Roberto, que é 2 anos mais novo que eu, joga bem, sempre jogou bem. E eu não gostava de jogar, porque ele me dava chapéu, passava a bola no meio das minhas pernas, meu pai dava risada. Eu preferia ficar em casa lendo. E lia, principalmente, histórias em quadrinhos, né? Só que aí um dia caiu na minha mão o manual do Zé Carioca, que falava de futebol pelos personagens dos quadrinhos, no caso pelo Zé Carioca. E aí foi pela porta dos quadrinhos que eu comecei a me interessar pela teoria do futebol. Eu falei que, já que eu não jogava bem, eu ia saber tudo na teoria para conversar com a criançada sobre isso. E depois, num segundo momento, também passei a jogar no gol, porque quando eu era garoto, quem era grosso, que a gente falava, né, não jogava nada, ia para o gol, ou era o dono da bola para jogar, ou você era o goleiro ou o dono da bola. Até me tornei um razoável goleiro, e aí passei a gostar muito de futebol em 77, e foi também o ano do Corinthians campeão, né? Eu sou filho de um corintiano fanático de 90 anos, que está bem, graças a Deus, até hoje vendo tudo aí, o seu Dario, e meu irmão também corintiano, e o Corinthians campeão de 77 foi muito importante para a minha formação sobre futebol. Sim, e bom, você já deve ter visto pela minha cabeça que eu sou corintiano, né? Eu virei fanático pelo Corinthians no segundo semestre de 2018, né? Pelo futebol e pelo Corinthians. Eu quero saber de você, quando você virou fanático pelo Corinthians, assim, que você começou a sentir a emoção de cada jogo, sim. São 2 momentos diferentes mesmo. Eu te falei que eu não gostava de futebol, mas corintiano eu já era. Eu nem sabia que isso aí jogava futebol, porque a minha casa sempre teve escudos do Corinthians, o Mickey Mouse e aqueles quadros crucifixo, né, da avó, quadro do coração de Jesus. Então são imagens muito marcantes da infância. Eu via o escudo do Corinthians no peito do pinguim em cima da geladeira que tinha lá na casa do meu pai. Eu tinha um Jeep também, um Jeep de lata, aqueles brinquedos bandeirantes, Jeep de pedal para criança brincar. Veja só, era um Jeep verde, era um Jeep militar, e tinha lá o escudinho do Corinthians no decal. Mas não daquele símbolo. Isso sempre foi muito presente na minha vida, da minha infância. E aí, nessa virada aí do Zé Carioca, o ano era 70, eu lembro de estar vendo as finais de Corinthians e Ponte Preta, né? Dos jogos lá, do gol do Basílio. Lembro até antes do jogo do domingo, aquele jogo do domingo que o Corinthians perde, que se ganhasse seria campeão de 77, Ponte 2-1, aí teve outro jogo. Aquele jogo, eu me lembro, foi o primeiro que eu vi. Ele também ainda começando a me acostumar, os coleguinhas lá, porque eu não sabia a diferença de um lateral e de um escanteio, eu não sabia mesmo. Aquele foi o primeiro jogo que eu acompanhei inteiro. Lembro de estar sofrendo muito, porque sabia que o Dicá cobrava falta bem, e ele acabou fazendo um gol de falta para o Preto. Lembro de estar vendo esse jogo e folheando o manual do Zé Carioca. Era o momento que eu comecei a me interessar por futebol. E depois, na noite do gol do Basílio, lembro direitinho, nós assistimos na casa do meu avô era São Paulino, tinha TV em cores, estava torcendo para a Ponte. Lembro da hora do gol, meu pai sai para o quintal para gritar gol, estava montando um castelinho de papel com a extensão meio dividida ali entre o gol e as minhas brincadeiras. Meu pai tentou, eu nem reclamei, porque foi uma festa. Para a rua e parecia uma Copa do Mundo em branco. E aquilo me comoveu muito. E a partir daquele outubro de 77, logo depois o meu primo, eu tenho um primo mais velho que eu, bem mais velho que eu, quando meu pai não tinha filho. No brasileiro, e lá para cá eu olhei absolutamente de todos os jogos do Corinthians, se era de noite, se era de manhã, se era dia de aniversário de alguém, eu passei a relacionar aos jogos do Corinthians, né, que
que é a quem eu devo a minha profissão. Eu acho que eu só sou o que sou, jornalista, porque antes de tudo eu gosto de futebol, mas principalmente porque eu sou corintiano. Nunca neguei isso, não posso negar isso. Sim. E como foi o seu início de carreira como jornalista esportivo? Bom, Vitor, eu fiz a faculdade de jornalismo e já no primeiro ano da faculdade de jornalismo eu trabalhava na Editora Abril, numa função e num departamento que não existe mais, eu era revisor de textos. E como revisor de textos eu fiz os meus 4 anos de faculdade. E no 4º ano a Abril tinha não era uma... Posso chamar de concurso, era o Curso Abril. O Curso Abril chamava recém-formados de várias faculdades para fazer uma série de palestras, e eu fiz esse Curso Abril na revista Playboy. O Carlos Maranhão, que era diretor da Playboy, ele havia chegado do Paraná para São Paulo para trabalhar na revista Placar, era muito amigo do Juca Kfouri. E ele logo percebeu que eu gostava de esporte, de futebol, então eu fui indicado pelo Maranhão ao Juca Kfouri para a revista Placar, que estava vivendo os últimos dias semanal. Depois ela foi substituída pela revista Ação. A Ação acabou e continuou uma Placar mensal e temática. E foi aí que eu comecei, né, como repórter da Ação. Primeiro como estagiário da Placar. Depois, quando a Placar vira Ação, eles me contratam como repórter. E aí, no terceiro momento, eu fico como editor da revista. Eu era estagiário da Placar, e o meu amigo PVC, o padrinho de casamento, era o estagiário de 91. PVC? Isso. Foi lá que nós... PVC dias atrás. Foi lá que nós nos conhecemos, em 91. Entendi. Agora, você já teve passagem por diversos veículos de comunicação, como a revista Placar, o jornal Notícias Populares, a revista Quatro Rodas, e trabalhando nesses veículos, o que você aprendeu, o que você pôde absorver, conhecendo as pessoas, trabalhando com diversas pessoas? Basicamente eu aprendi tudo que eu sei, né, Vitor? Acho que fui muito feliz de ter convivido com pessoas que já estão até mais retiradas do jornalismo, não estão no dia a dia. Caso do Lemir Martins, com quem eu trabalhei mais na Quatro Rodas do que na Placar, mas o Lemir foi fundador da revista Placar, grande fotógrafo, dono também de um tino como repórter muito importante, um grande apurador, né? Trabalhei com gente que fica com o Carlos Maranhão, mas poderia ter citado o Divino Fonseca, que havia Placar no Rio Grande do Sul. Trabalhei com o pessoal de arte também, o meu amigo Walter Mazzucchelli, que foi diretor da Placar durante anos, até hoje é meu amigo. Trabalhei com gente muito legal, aí do jornalismo, Christian Carvalho Cruz, na Placar, Maurício Gala, Pedro Cal, a essa escola da Editora Abril, tudo que eu sei. E aprendi também a base para trabalhar com outras coisas além do impresso, né? Você sabe que o jornalismo impresso hoje não é tão fundamental como já foi, mas foi aprendi a base, a importância da informação, um bom texto, a importância da apuração. Tudo isso a gente continua aplicando hoje, seja qual for a plataforma. Você precisa de apuração, você precisa de fontes, você precisa de explicagem, de edição, sejam um material, os jornalistas são os mesmos de tudo isso, eu aprendi. Sim. E como foi o seu encontro com o Ayrton Senna? Foi em 94, um pouquinho antes dele falecer. Ele morre em maio. E ali a gente teve aquele encontro antes do começo da temporada de 94, porque o Senna estava trazendo para o Brasil a marca Audi e especificamente um automóvel que ele ia pilotar para a gente em Interlagos. Ele chegou de helicóptero. Tem uma foto clássica, né,
da nossa equipe, o Marco Debari, fotógrafo, que também faleceu recentemente, o Eduardo Pinsiger, que era editor da área técnica da Quatro Rodas, como eu, e o Pinsiger dirigiu ao lado dele, o Terenberg, o Valdemir Terenberg, a gente chamava de nós ali junto com o Senna, e ele foi muito simpático, muito acessível. Brincamos com ele a respeito do Prost participar da temporada, não, ele que achava que o Prost tinha participado da temporada, o pessoal dos boxes falando da Senna é de 20 anos, o pessoal brincava com ele, até porque eu estava na Quatro Rodas, mas tinha esse passado com a placar, né? Depois também voltaria para a placar. Foi uma tarde bastante agradável. Só dei uma tremida assim 2 vezes nas vezes que eu entrevistei o Pelé, né? Eu acho que são ídolos acima, um pouco acima, como você se pergunta. Nossa, que E como foi o seu início na TV? Bom, eu tô na TV graças ao PVC, que eu já falei que é meu amigo de longa data, né? E ele que me indicou lá na ESPN para fazer participações ao José Trajano. Primeiro, participações esporádicas. Eu participava do antigo programa Bate-Bola, ainda quando era com a Soninha. Minhas primeiras participações são do ano de 2002. E aí, dessas participações esporádicas, eu passei a fazer uma participação mais constante no extinto programa Loucos por Futebol. Era um programa que fazíamos eu, o PVC, o Marcelo Duarte. Era um programa sobre cultura futebolística, né? A gente falava de resultado do fim de semana. A gente falava de história, falava de datas, efemérides. Era um programa bastante bem humorado. Eu cantava os hinos dos aniversariantes, dos clubes aniversariantes ali da quinzena, depois da semana, porque o programa passou de final a final. E começa em 2002, eu não começo em 2002, eu começo em 2005. E fico até o programa foi disputado ali até a Copa do Mundo de 2014. O programa acabou. Programa que deixou muita saudade, a gente gostava muito de fazê-lo, e a partir dali continuei participando. Hoje eu participo do BB Debate, mas eventualmente do Linha de Passe, do Bola da Vez, e outros programas. Não é rapidinho, um programa chamado Cabeça no Jogo, que a gente fez na época da Copa das Confederações 13. Enfim, já são aí, em 2020, já são 18 anos de participações na ESPN e também na TV Cultura, né, no Cartão Verde, que agora virou Revista do Esporte. Também já desde 2012 no Cartão Verde, ali com o Vadir Lemos, o Rivelino, o Vitor Birner. É um prazer participar desse programa. Eu dei muita sorte de trabalhar com veículos com os quais eu tenho uma certa afinidade, inclusive ideológica, né? O jeito que a gente Entendi. E agora eu queria saber, você é reconhecido pela maioria dos corintianos por sempre levantar coisas históricas em relação ao clube. Inclusive, você escreveu o livro O Almanaque do Timão, né? E sempre tá, que o povo precisa, que os corintianos precisam saber de alguma coisa em relação histórica, sempre você tá lá para tirar dúvidas e tal, E como você se sente em relação a isso? Sendo pesquisador de coisas históricas. Eu me sinto orgulhosíssimo, né? Essa questão da história e das estatísticas é um caminho que eu escolhi, porque logo que eu comecei a ser jornalista, eu não queria fazer a mesma coisa que todo mundo estava fazendo, sabe? Eventualmente até a gente faz, comenta, mas eu costumava dizer que eu não queria ficar perguntando para o jogador na saída do campo qual foi a emoção daquela partida. Isso já tinha um monte de gente fazendo. Eu queria fazer alguma coisa diferente. E essa coisa diferente era a questão das estatísticas, dos números. Hoje está um pouco mais fácil, mas eu estou falando de uma época que você não tinha nem computador. Então era muito difícil. Você ia fazer uma matéria sobre o Rivelino, não
sabia quantos jogos e gols o cara fez pelo Corinthians. Isso é um absurdo, é um dos maiores jogadores do mundo em todos os tempos. Então eu tomei para mim essa tarefa, não só em relação ao Corinthians, eu mexo com muita coisa da história do futebol brasileiro, principalmente, mas o caso do Corinthians é especial, porque eu desenvolvi o Almanaque do Timão. Para quem não sabe, é um livro que a história de todos os jogos, todos os jogadores técnicos da história do clube. Hoje o livro evoluiu, na verdade existem as edições de 2000 e 2005, mas estão sempre desatualizadas, porque o time de futebol, quando não tem tempo, joga 2 vezes por semana. E aí eu transformei num aplicativo, é atualizado online na hora que o Corinthians está jogando, sai o gol, já vai para o registro da história do clube, atualizável no dispositivo móvel de todo mundo. É só baixar ali nos lugares que baixam o aplicativo e você tem o Almanaque do Timão na mão. Mas é motivo de muito orgulho para mim, talvez o maior orgulho da minha vida. Mal comparando, o Almanaque do Timão é meu Mickey Mouse. Chegou o Mickey Mouse no Capo Disney e o Almanaque do Timão. É sem dúvida o que eu fiz mais de depois de sensacional. Eu tenho muito orgulho disso. Sim, agora eu queria saber, por que você, sendo corintiano, você já colaborou escrevendo o Almanaque do Palmeiras? Eu costumo dizer que só tem uma coisa que eu gosto tanto quanto do meu clube, a história do futebol em geral. Eu já fiz não só o Almanaque do Palmeiras, mas o livro Flamengo, Rei do Rio. Fiz com o Odir Cunha Santos, 100 anos, 100 jogos, 100 ídolos. Então eu me ocupo da história do futebol em geral e dos clubes em geral. Particularmente no caso do Palmeiras tem uma historinha. Nós já havíamos feito lá na Abril o Almanaque do Timão e estava para ser feito, já publicado, o Almanaque do São Paulo. Eu tenho um amigo, muito amigo meu mesmo, praticamente meu irmão, o Mário Sérgio Venditti, que é com quem eu escrevi o Almanaque do Palmeiras. E naquela época o Venditti trabalhava numa editora Motopress, no ramo do jornalismo automotivo, e eu passei por aquela editora para fazer um freelancer, e em conversa com ele falei, Venditti, estão fazendo lá na Abril o Almanaque do São Paulo. Aí ele ficou bravo, ele falou assim, como é que pode, o Palmeiras vai ficar por último? Você já fez o do Corinthians, agora vamos fazer o do São Paulo e o do Palmeiras. Aí eu falei para ele, faz você do Palmeiras. Aí ele falou, só se você fizer junto. E aí eu topei, inclusive tem até uma brincadeira, que eu falei para ele, mas não, mas eu quero que você eu quero fazer. Aí ele deu risada e depois eu dei risada de novo, eu falei, não, dá umas vitórias e uns empates aí, senão derrota também, eu vou trabalhar demais aqui, também não quero. Então, sempre nessa base da brincadeira, da gozação, coisa que as pessoas hoje em dia perderam a capacidade de fazer, né? Eu sou amigo do Mário Sérgio Venditti há 30 anos, a gente nunca brigou por causa de futebol, e os dois são absolutamente fanáticos, e foi uma coisa muito, muito gostosa desse Palmeiras. E eu coloco com muito orgulho no meu currículo, sou muito bem recebido no Palmeiras, pelos clientes, nunca tive problema nenhum com as pessoas por causa disso. Foi um prazer para mim fazer o Almanaque do Palmeiras. Só não foi a mesma coisa que eu não sou palmeirense, mas profissionalmente foi um trabalho muito legal. Sim, e para quem não sabe, eu acho que a maioria das pessoas que te conhecem sabe que você é professor e como é que você foi para dar aulas na faculdade, ser professor? Eu sou filho de professora, né? Não de professora universitária, mas minha mãe era professora de educação infantil, é professora de educação infantil, agora está aposentada, graças a Deus com saúde, perto dos 92 anos, muito bem para a idade dela. Então, essa didática já vinha um pouco de casa, mas na prática mesmo aconteceu que o futuro diretor da Faculdade Castro Líbero, que é a mais profissional faculdade do Brasil, a primeira faculdade de jornalismo desde 1947, no ano de 2003, a Faculdade Castro Líbero, no meio do ano, teve ali
uma sucessão de professores, por conta inclusive de uma greve, alguns professores saíram, outros ficaram. O coordenador do jornalismo era o Carlos Costa, o professor Carlos Costa, que havia sido meu diretor de revistas na Editora Abril, né? Eu trabalhei com ele na Ação, eu já citei, na revista Quatro Rodas. E o Carlos Costa, no primeiro momento, chamou alguns amigos jornalistas para aula. Fui para tapar um buraco ali de um semestre. E acabei ficando faz 17 anos, depois eu fui publicado. Nesse primeiro momento eu era só profissional jornalista, não tinha mestrado, doutorado, que são as exigências, né, para você dar aula em faculdade. Tinha o chamado notório saber como profissional jornalista. O meu mestrado eu só concluí em 2015 e continuo, são 17 anos dando aula agora, exatamente em julho, nessa volta do semestre, agosto, né? Fará 17 anos que eu entrei na Faculdade Casper Libero e é uma das atividades que eu gosto muito de exercer como professor. Sim, agora, qual foi o levantamento histórico em relação ao Corinthians que mais você se impressionou? Você pesquisando lá, as coisas, daí você, nossa, impressionante isso. Qual você ficou mais te impressionou, de certa forma? Eu acho que tinha uma resposta que a gente devia, que é o fato do Vladimir ter sido o jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube, né? São 806 partidas, uma delas descoberta até recentemente, porque ele estava sendo poupado num clássico contra o Santos, por conta de seleção brasileira, tudo, e ele entra em alguns minutos finais daquele clássico, a gente não tinha esse registro, então os jogos do Vladimir passam de 805 para 806. Eu acho que esse era o registro mais importante a ser feito. Lembro que quando o goleiro Ronaldo Giovanelli ultrapassou a marca de 600 jogos, o repórter da Globo na época falou que naquela noite o Ronaldo estava completando 600 jogos e com isso ele passava o Luizinho, pequeno polegar, porque era a última conta consolidada ali. E o repórter falava que há suspeitas de que outros jogadores como Zé Maria, Vaguinho, Birubiru tenham feito mais jogos, mas não havia confirmação. E eu não me conformava com isso, porque todas essas pessoas eram pessoas que estão vivas até hoje. É um patrimônio relativamente recente. E essa a fazer o almanaque do Timão. Então, hoje a gente não só pode afirmar que o Vladimir é o principal jogador, 806 jogos, como eu te dou pela ordem quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o milionésimo, quem é o milionésimo. Ele está lá com o dado 1. E é um dado que mais... Não que tenha me surpreendido, né? O Vladimir era um candidato a ser quem mais jogou, mas eu acho que era um dado que a gente devia. Não é possível um clube do tamanho do Corinthians não saber até aquela altura, estou falando do ano 2000, não ter ideia de quem foi o jogador que mais vezes vestiu sua camisa. Então, esse tipo de coisa realmente foi o que mais me chamou a atenção. Essas respostas que a gente pôde dar, mas em relação a quem mais jogou, mas em relação a quem mais fez gols, a sequência invicta, uma série de coisas que basta, né? Não é tão fácil assim. Mas se você coloca uma planilha de Excel, você consegue ter todas essas respostas. Sim. Agora, Celso, eu vou te falar uma tese que eu criei para mim, que eu quero saber de você se você concorda ou não. Daí depois eu vou fazer outra pergunta. Eu tenho uma tese que, para mim, todo jornalista esportivo, comentarista esportivo, que o repórter, seja que for, que trabalha na área da TV esportiva, todas as pessoas que têm o seu time de coração assumido, eu defendo a tese que alguma vez já foram clubistas na vida. Você concorda? É uma tese minha, que eu acho. Eu não sei, eu costumo separar bem as coisas, pelo menos acho que separo bem e tem um retorno bom das pessoas. Eu costumo ser mais cobrado pelos corintianos do que pelos torcedores de outros clubes. Corintianos é que acham que eu tenho que defender o estádio feito da maneira como foi, pegando emprestado dinheiro público num país pobre,
Corintiano é que acha que eu tenho que ver pênalti toda hora, que eu tenho que não ver impedimento contra o Corinthians. Eu acho que até hoje consegui trabalhar minha carreira separando isso muito bem. Eu acho que eu tenho inteligência emocional suficiente para não cair numa dessa por causa disso. Sabe, torcer, eu torço no sofá da minha casa com meu filho, quando nós estamos os dois vendo televisão aqui. Se eu estou diante das câmeras, se eu estou falando no microfone, eu tenho um compromisso profissional com o que eu acho que é a verdade. Então, eu sinceramente não vejo relação entre as minhas preferências clubísticas ou partidárias, caso eu fosse um jornalista político, com a minha atuação profissional. Eu acho que dá para... Não vejo uma relação direta entre as duas. Sim. Agora eu quero falar sobre o Corinthians, né, sobre o atual momento do Corinthians, né? Já passando mais para o presente. Como é que você avalia a atual gestão do Corinthians? Olha, não é nem só a atual gestão, né? Mas é a gestão que vem lá desde depois do Dualib, é o André Sanches para cá, é uma coisa só, né? Embora tenham mudado os presidentes, a gente sabe que era a filosofia ali da transparência, né? É um tipo de gestão arriscada, uma gestão da mão para pouco, e não pensa no amanhã, tanto que o Andrés está para sair. Isso, eu ia dizendo, Vitor, que é a mesma continuidade da chapa Renovação e Transparência, né? Que sobe ao poder com o André Sanches, desde que o Dualib caiu, em 2007. Mudaram alguns presidentes no meio do caminho, entre eles o Mário Bob, que agora deve concorrer contra o Andrés, mas é a mesma filosofia, né? Uma filosofia arriscada, sempre da mão para boca, que pensa muito no hoje e menos no amanhã, que confia demais no potencial do Corinthians, que fez muitas dívidas, e agora quem assumir vai ter dois problemas. Primeiro, herdar essa dívida, e segundo, pensar em construir um Corinthians mais sustentável daqui para frente. É esse tipo de cobrança que eu faço, não só do Corinthians, do futebol brasileiro em geral. A gente está vendo o caso do Cruzeiro, né? Mas se espelhar um pouquinho no modelo do Flamengo, não no sentido de que o Flamengo é o clube perfeito, não tem mais dívidas, não é nada disso, mas o Flamengo consegue gerir o seu dia a dia melhor. E o Corinthians precisa de um plano com urgência para gerir o seu dia a dia melhor. Então é um grande desafio, porque a próxima gestão, primeiro, tem que tomar a dívida, ou seja, transformá-la em pagável, e segundo, continuar a vida com um time forte, que continue proporcionando grandes públicos do estádio, que isso é fundamental para a roda do Corinthians continuar girando. Acho que tem um desafio administrativo e, sinceramente, das propostas de quem quer chegar ao poder, eu não vi nada revolucionário, eu não vi nada inovador. Tomara que eu esteja errado. Mário Costa, ganhe a eleição, que ele me desminta e venha com uma gestão realmente profissional e que saiba conduzir o Corinthians profissionalmente. Esse é o grande nó. O Corinthians, como muito brasileiro, ele precisa ser sustentável, né? E do jeito que está, não dá para ficar, porque toda a renda do futebol está indo para o estádio e isso está empobrecendo o futuro do Corinthians. Então nós temos um grande nó administrativo. Eu torço muito para que a próxima gestão desate esse grande nó. Sim. E o que o Thiago Nunes precisa fazer para mudar o time do Corinthians? Olha, a aposta no Thiago Nunes foi uma aposta acertada naquele momento. Eu acho que mesmo o mais carilista dos corintianos já não aguentava mais. Era um modelo esgotado, um modelo defensivista, né? Vamos chamar assim de uma maneira geral, que deu muito resultado para o Corinthians, deu inclusive um inesperado título brasileiro, além de um importante tricampeonato paulista. É importante, sim, o Corinthians se tornou o clube mais vezes tricampeão paulista, isso não é para qualquer um. Mas era um modelo esgotado, né? Faziam comparações ali com o Mano, com o Caribe, era uma comparação, aquele modelo defensivista, ele já estava esgotado. Então eu gostei muito da escolha do Thiago,
Talvez ele tenha tido alguns problemas de relacionamento, alguns problemas de chegar chegando. O fato é que o time deu uma desandada depois de uma partida com o Santos, que foi muito boa, e com um pouco de boa vontade, até a partida de volta do Paraguai foi uma partida aceitável, uma partida um jogo também anômalo, com o Pedrinho expulso. Enfim, o problema é que de lá para cá virou o fio, o time nunca mais acertou o pé, e antes dessa parada da Covid, estava até ameaçado de rebaixamento, caso perdesse as 2 partidas que faltam. É uma grande incógnita. O trabalho do Thiago recoberto, espero. Eu, naquele momento da parada, por causa da questão da Covid, não teria mandado embora, porque também não via uma outra perspectiva de algum outro trabalho que pudesse ser o melhor para o dele naquele momento. Eu daria mão forte para ele tentar essa recuperação. Então, imagino que a única coisa que o Thiago não pode fazer nesse momento é trair as suas ideias. Ele tem que ser ele mesmo. Nas últimas partidas, ele já estava se perdendo um pouco com isso. Tirava o Bocelli no jogo com o Santo André, que só empatou também porque entrou o Bocelli. Aquela questão do jogador aberto de lado, talvez agora com o Jô, ele possa fazer uma dupla com o Bocelli, o time possa estar melhor. Enfim, eu daria mão firme para esse trabalho, até porque desistir do trabalho do Thiago Nunes seria, de repente, apostar numa volta, talvez com Mano Menezes. Eu não enxergo isso, não. Eu gostaria que o trabalho do Thiago desse fruto. Eu acho que é o caso de insistir um pouco mais com esse trabalho. Concordo. E eu queria saber, qual seria a sua escalação do Corinthians quando for voltar a jogar? Que já tem um jogo, o Corinthians vai ter um jogo difícil, né? Um jogo contra o Palmeiras, o clássico, né? Já na volta do Campeonato Paulista. E eu queria saber qual seria a sua escalação no time para você o problema do Corinthians não são os nomes, né? Basicamente é esse time que vinha jogando. Acho que se o Ramiro voltar, não sou um ramirista, sempre achei que o Ramiro não acrescentava grande coisa, mas por incrível que pareça, o pouco que ele começou jogando com o Thiago, ele encaixou. Então eu contaria com essa volta do Ramiro, escalaria mesmo com ele em tudo. Seja Jando, nenhum deles se firmou como deveria se firmar. Né? Então, eu trabalharia com a base do que já vinha jogando, enxertaria o Ramiro, que imagino agora ele possa voltar, né? Ele estava fora por contusão, o Jô, e tentaria de início essa formação. Eu acho que é uma formação que tem boas possibilidades, pelo menos de terminar o Campeonato Paulista dignamente. Talvez com uma vitória no derby contra o Palmeiras, que é sempre algo muito importante para o ego corintiano, né? Sim. Agora, eu queria saber, porque o Corinthians, eu não vejo perspectiva de título brasileiro, eu acho impossível. Mas eu vejo condições do time do Corinthians de conquistar uma Copa do Brasil por ser um mata-mata. Eu sempre dou como exemplo que já vimos diversas zebras ganharem o mata-mata. E eu fico pensando, porque o Corinthians, que é um clube de tradição, os gigantes do futebol brasileiro, pode conquistar, mesmo com um elenco limitado, mas eu vejo condições. O mata-mata, né? Você concorda comigo? Eu acho que sim. Eu acho que o Campeonato Brasileiro está muito distante, não só para o Corinthians, mas para a maioria dos outros clubes, porque o Flamengo está muito na frente. Está aí o Atlético Mineiro se reforçando, mas a gente ainda não sabe, né? É um time que não jogou. Você tem o Grêmio com um bom entrosamento com o futebol do Renato e o Palmeiras com potencial. O São Paulo do Fernando Diniz ainda tentando se firmar. O Internacional melhor nesse ano do que estava no outro. Mas acho que para título nacional, por mais que a gente fale que nunca duvide do Corinthians, para esse ano é difícil. Ainda com todo o mundo. Quase ganhou essa Copa do Brasil do Cruzeiro. Quase ganha sem praticamente chutar gol. Se não tem anulação daquele gol do Pedrinho, talvez... O time pior que esse, né? Time pior que esse. Seguramente pior que esse. Eu acho que um grande inimigo é essa falta de embalo, né? O futebol parou, então o Corinthians vai ter que começar tudo de novo. Mas acho que não só o Corinthians, mas os outros clubes grandes,
Eles têm todo o direito de sonhar com a Copa do Brasil e já pensando numa perspectiva futura, numa campanha de brasileiro, que lhe dê vaga na Libertadores, né? De preferência na fase de grupo, porque chega no fim do ano, todo mundo fala, interessa estar na Libertadores, aí acorda no ano seguinte, percebe que tem que jogar mais cedo que os outros, e com o risco de nem chegar na fase de grupos, que foi o que aconteceu com o Corinthians esse ano em relação ao Guarani do Paraguai. Então, até tanto quanto a Copa do Brasil, eu brigaria por uma boa campanha no Brasileiro que me permita jogar fase de grupos de Libertadores do ano que vem, aí dependendo dos investimentos, do que acontecer, com perspectiva até de sonhar mais alto. Mas tem que plantar. Agora eu queria saber, você recentemente lançou uma biografia falando sobre a trajetória do Cássio, que para você é o maior goleiro da história do Corinthians, e para mim também o Cássio é um ídolo da atual geração, para mim também, desde 2012, né? Mas eu vou falar uma opinião minha. 2 goleiros que disputam com o Cássio esse título de maior goleiro da história do Corinthians é o Dida e o Ronaldo Giovanelli. Eu não acompanhei os dois, né? Nasci em 2006, não acompanhei os dois, mas eu vi os jogos dele, eu vi jogos antigos, né? Pelo YouTube, mais ou menos jogos e tal, né? Mas, para mim, e pelo que eu vi, para mim os dois são melhores tecnicamente que o Cássio. Mas em termos de títulos, de milagres, o Cássio foi maior. O Cássio conquistou Libertadores, Mundial, primeiro Libertadores do Corinthians, 2 títulos brasileiros, 3 campeonatos paulistas, quer dizer, 5 campeonatos paulistas, né? E eu queria saber disso. Para mim, se você concorda comigo, para mim o Cássio é maior no sentido, mas para mim o Dida e o Ronaldo são melhores tecnicamente. Você concorda? Eu coloco isso no livro, né? A diferença entre o maior e o melhor. O Dida, eu tenho certeza que é melhor tecnicamente que o Cássio. Mas não é um jogador tão marcante na história do Corinthians, apesar de ter defendido 2 pênaltis do Raí numa semifinal de Brasileiro, apesar de ter sido campeão do mundo, entre outros títulos, né? Voltou e ganhou também um Rio-São Paulo. Mas o Cássio está marcado na história do Corinthians de uma maneira que talvez nenhum outro goleiro tenha estado. Ele alcançou títulos mais importantes que os do Ronaldo. Ronaldo também era um excepcional goleiro, principalmente embaixo dos 3 paus. O Ronaldo jogou durante 10 anos com defesas que não eram as melhores do Brasil e encerra sua participação no Corinthians com uma média inferior a 1 gol tomado por partida. Isso é muito importante. Ele é um goleiro histórico, mas o próprio Ronaldo faz a orelha do livro do Cássio, dizendo que ele, Cássio, é sim o maior, por causa das conquistas e por causa da participação dele nessas conquistas. Na campanha da Libertadores, o Cássio praticamente faz um gol ao defender aquela bola. Acho que é uma das maiores defesas da história. Está falando de um adversário dentro de uma bola dominada dentro do campo dele, sozinho. O goleiro consegue pegar aquela bola. Na final do Mundial, a mesma coisa. O Corinthians só foi campeão mundial pela atuação do Cássio naquele dia. Só bolas do Fernando Torres, ele tirou umas 4. Fora o chute do Moses, que é a defesa mais plástica, mais bonita. Mais para trás, tem o caso do campeão do mundo pela seleção brasileira, ainda como ídolo do Corinthians, em 58. E eu confesso que de todos, o que mais eu tinha dúvida era o Gilmar, pela figura mítica que foi. Mas o Gilmar também acabou jogando depois de quase 10 anos no Santos, dividiu essa idolatria. Não me parece que isso vai acontecer com o Cássio. Então eu acho que o título, se não de melhor, mas de maior goleiro do Corinthians nesse sentido, grande homem das grandes conquistas, me parece que esse título está muito bem entregue nas mãos do Cássio. Sim. Agora, você poderia falar pra gente qual é a sua seleção do melhor Corinthians de todos os tempos? Eu te falo na ponta da língua. Durante muitos anos o goleiro era o Gilmar. Agora eu me rendi ao Cássio. O velho Zé Maria, que eu vi jogar muito na lateral direita, nos anos 70 e 80. O miolo de zaga, a gente sempre teve problemas com os zagueiros, embora nos últimos tempos, de William e Chiquinho pra cá, o miolo de zaga do Corinthians tenha se acertado com muita gente boa, né? O Gil. Mas eu fico com o Gamarra, que eu vi jogar, e o velho Domingos da Guia, pai do Ademir da Guia, que jogou no Corinthians nos anos 40, e foi o maior zagueiro brasileiro sempre. Na lateral esquerda, o Vladimir, que é quem mais do mundo. No meio campo, durante muitos anos, eu escalava o Roberto Belangeiro,
Mas hoje em dia escala o Fred e Rincon. E como o meio-campo tem muita gente, a gente tem que fazer uns ajustes. Então nós podemos botar o Sócrates e o Pedrinho com as camisas 8 e 10 ali. Estou jogando com 2 meios, né? Desloquei o Roberto Rivelino para a ponta esquerda. Na direita, eu ponho o Cláudio grande. E na frente, sempre escalei o centroavante Baltazar. Mas eu acho que dá para a gente fazer uma brincadeira ali, jogar sem centroavante. De repente a gente coloca mais móvel o Marcelinho Carioca, que também recentemente foi quem acho que ele sempre correspondeu, merece um lugarzinho. Do ponto de vista técnico, ele é um jogador melhor do que o Baltazar. Depende do adversário. Se tivesse que jogar com centroavante, eu vou com o Baltazar. Se não, eu boto o Marcelinho Carioca, a gente joga sem centroavante, com o pessoal mais solto na frente. Agora, eu queria saber de você, qual é o maior jogador da história do Corinthians, na sua opinião? Muita gente fica em dúvida se eu vejo a principal dúvida que muita gente fica em dúvida se é Marcelinho Carioca ou Sócrates, né? E eu queria saber de você, qual é o maior jogador da história do Corinthians, na sua opinião? Bom, tecnicamente o Corinthians nunca teve um jogador como o Roberto Rivelino. O Rivelino, infelizmente, não foi campeão nos 10 anos que jogou pelo Corinthians, também porque as equipes com quem ele jogou não ajudavam. Mas qualquer enciclopédia de futebol internacional que cite o futebol brasileiro citará Roberto Rivelino e citará o nome dele ligado ao do Corinthians. O meu maior ídolo de infância foi o Sócrates, que não era um atleta, mas era um gênio em estado puro, né? Era um cara que a relação dele com a bola e com o jogo era excepcional. O Sócrates é um raro jogador daqueles que você sentado na arquibancada, ele te surpreende com um passe para alguém que você não viu, e você sentado olhando o jogo de cima. Então o Sócrates tinha essa qualidade, mas não era propriamente um atleta, né? Isso prejudicou muito a carreira dele. Ele era um gênio em estado puro. Se eu for apontar o maior jogador de todos os tempos, do ponto de vista técnico, para a história do futebol brasileiro e mundial, eu acho que o Corinthians nunca teve um jogador com a técnica e a capacidade do Rivelino. O Rivelino era um craque no nível... Na época, eles concorriam com o Pelé. O Pelé era o rei, o Rivelino era o reizinho do parque. É que ele pegou uma época também de uma concorrência muito grande. Não pôde, por exemplo, dar ao Corinthians o título que o Marcelinho deu, mas jogador por jogador, o Roberto Rivelino é realmente um jogador muito acima da média em padrões mundiais. Sim, agora para a gente encerrar nossa entrevista, o que você pensa para o seu futuro? Você pensa em novos projetos ou você já se sente realizado? Não, eu acho que eu escolhi uma profissão, no caso de jornalista, embora também seja professor, mas falando especificamente do jornalismo, o jornalista não pode parar, né? Eu um dia fazia revistas, hoje faço televisão, a gente tem uma perspectiva aí dos serviços de streaming mexerem muito no que é a televisão, e o jornalista tem que acompanhar tudo isso. Então, acho que o meu futuro vai estar ligado a isso, vai estar ligado a canal no YouTube, vai estar ligado eventualmente a blog, vai estar ligado a podcast. Se todo artista tem que ir onde o povo está, todo jornalista tem que ir onde a informação está e onde as pessoas estão colhendo a informação. É por isso que o livro Almanaque do Timão virou um aplicativo, é por isso que de jornalista de impressos eu virei um jornalista de televisão, e eu acho que esse movimento tem que continuar. Eu me imagino ligado ainda à informação, ao jornalismo, à comunicação, no formato que ela estiver no futuro. Seja no dispositivo móvel, seja em sinal de fumaça, seja onde for, eu vou querer continuar mexendo com isso que eu gosto de fazer. Sim. Bom, pessoal, nosso programa tudo aqui de hoje está terminando. Muito obrigado a todos pela audiência, né? Nós vamos continuar fazendo entrevistas, certo? E muito obrigado, Celso Zelt, por ter disponibilizado seu tempo. Eu agradeço, Vitor. Parabéns pela sua iniciativa, pelo seu desprendimento, pelo seu interesse por essa área, e que tudo dê certo aí na sua carreira, que a gente se encontre futuramente, quem sabe até trabalhando juntos. Você pode me dar um emprego? Tudo bem.
Muito obrigado a todos pela audiência, obrigado, Celso, novamente, tchau.